Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá? A gente ainda continua aqui nessa realidade que a gente conhece como Terra, né? Terra, muito chama planeta Terra, mas não é esse nome, tá, pessoal? Aqui tem um nome, tá? Que foi dado por os antigos, né? Mas a gente conhece aqui como planeta, mas não é um planeta, é a Terra. A gente faz parte de um sistema Terra, tá, pessoal? Vocês vão ter esses conhecimentos quando forem reveladas essas coisas, tá? Porque essas coisas foram escondidas da gente, tá? Passaram informações totalmente errôneas, falsa. Por quê? Para que você não vibre na verdade. Entende? E olha o nosso tema que é que a gente está falando. A gente já vai para a quinta parte, né? E vocês, eu quero agradecer a vocês que vocês têm me dado uma audiência muito grande. Eu não sei qual esse tema tá a calhar com as coisas que estão acontecendo aí, tá, pessoal? Então, eu acho que as pessoas estão indo para as redes sociais, né? Elas estão buscando informação e talvez aí encontre esse meu tema que é a falsa espiritualidade. Porque muita gente está vendo aí muitas coisas erradas, né? Nesse meio religioso, tá? Então, esse é um tema que veio a calhar, por isso que eu tô olhando o tema que eu tô falando agora, eu tô vendo que tá tendo bastante visualização. Tem pessoas novas aqui que se inscreveram no meu canal. Cresceu aí os inscritos aí do meu canal, né? Que eu acho que eles viram o tema e foram assistir e gostaram, concordaram com as coisas que eu estava falando, tá? Obrigado, tá, pessoal? Vocês novos, seja bem-vindo aí aqui o canal Simples aqui, tá? É para a gente estar aqui estudando, passando informação, conversando sobre as coisas, tá? Que a gente está enfrentando nessa realidade, tá, pessoal? Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade bastante grande aqui nessa realidade aí, aqui agora, tá? Então, por isso que eu tô aqui, tá? Tô doando a minha energia, meu conhecimento para ajudar vocês. E também, pessoal, eu sou terapeuta, tá? Se vocês têm problemas que não podem, você quer colocar isso para fora, eu estou aqui, então eu vou atender você como terapeuta. E isso vai requer um custo, tá, pessoal? Porque vai requer tempo meu de eu estar ouvindo vocês. Eu já falei isso aqui, tá? Mas tem pessoas que têm dificuldade, tá, pessoal? E às vezes usa até outro meio, de atacar a pessoa, tá? Isso é vampirismo, tá, pessoal? Quando você está atacando a pessoa, é vampirismo. Porque quando a pessoa reage, né, você está sugando a energia da pessoa. Mas de uma forma, tá, de vampirismo, uma forma de uma energia baixa, atacando a pessoa. Então, pessoal, a gente que é espiritual, a gente tem que, se a gente tem um problema, tá? A gente procura, por isso que estamos aqui. Tem vários terapeutas, não só eu, tem vários terapeutas que você pode buscar. Se você não quer buscar, você busca para contar as coisas ali, tá? Que tá incomodando você, tá, pessoal? Então, eu também funciono como terapeuta aqui também, tá? Eu tenho aqui o canal aqui para doar, para a gente estudar sobre essas coisas espirituais, tá? Mas se vocês têm problemas, pessoas têm problemas, tá? Sentimento guardado. Então isso é importante colocar para fora, tá, pessoal? Que é uma limpeza. Lembra do vídeo aí, a sujeira mental? É uma limpeza que a gente faz mentalmente, emocionalmente. Porque não tem como a gente não ser afetado aqui, pessoal.
Não tem como, todo mundo aqui é afetado. Então, temos a cura para esse afetamento que é essa terapia. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui, tá? E tem pessoas que têm dificuldade de entender essas coisas, tá? Porque às vezes quando a pessoa tá vindo me atacar, isso é o quê? É vampirismo, tá? Para eu responder, talvez por isso que às vezes eu nem respondo, tá? E aí que a pessoa fica, tá? Porque eu quero que vocês assistam aqui, porque aqui eu estou doando a energia, né, um conhecimento para tanto você receber uma boa energia, como você também começar a tomar consciência das coisas que eu estou falando. Entende, pessoal? Por isso que eu estou aqui doando essa energia. Mas se você tem, eu tenho problemas, irmão, aqui, familiares, emocionais, coisas assim que estão me incomodando. Então, eu estou aqui como terapeuta, mas isso vai requer o quê? Um tempo, então vai requer dinheiro, tá, pessoal? Vai ter que pagar aí uma porcentagem. Eu vou ouvir você. Então, eu tenho ouvido pessoas aqui, né, através de videoconferência, né, que ela mora em outro estado, né? Eu sou daqui de Salvador, Bahia, né, pessoal? Então, tem poucas pessoas daqui, tá? Que eu tenho um relacionamento, mas a gente fazer videoconferência. Então, eu vou lhe ouvir na videoconferência e, como é que se diz? Você vai colocar o que está lhe afligindo, a sua alma, o seu pensamento, as coisas, tá? Porque isso também faz parte, isso também é o trabalho da espiritualidade. Você não viu falar que os terapeutas, psicólogos, psicanalistas estão fazendo o trabalho da espiritualidade, pessoal? Mas parece que tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, tá? Porque ela acha que coisa espiritual é só que esses meios religiosos, tá? Não é, pessoal, tá? Foi ensinado a gente para errado. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, tá? Então, pessoal, vamos lá para o nosso tema que vocês estão me dando audiência. Eu estou gostando muito, tá, pessoal? E graças a Deus eu estou melhorando da gripe. A gripe já está indo embora, tá? Tomar meu chazinho aqui para a gente continuar aí, porque aqui também os dias tá bem chuvoso, tá bem assim, tá abafado, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante vitamina, bastante coisas, comer bastante reforçado, porque os vírus estão aí correndo, tá, pessoal? E a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, tá? Então vamos lá para o nosso estudo que vocês estão me dando uma audiência muito grande. Obrigado aí, tá, pessoal? E obrigado por vocês terem compartilhado aí, comentado, tá? Pessoas estão dando like agora, tá? Antes não dava like, tem pessoas agora que estão dando like aí. Obrigado, tá? Assim como é que se diz? O YouTube, né? Ele vai espalhar o vídeo. Ah, o vídeo é interessante, então ele vai espalhar para pessoas que estejam buscando esse tema, né, pessoal? Eu acho que o YouTube aqui ele me coloca no tema religioso, né? Porque eu falo aqui de espiritualidade, leio a Bíblia, tá, pessoal? Então ele me coloca nesse tema religioso, né? Mas ele não entende, tá, pessoal? Ele não entende, é só a gente que é desperto entende o que é que a gente está falando, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Então vamos lá, cadê, pessoal? Meu tema é bom, né? O tema, a gente falou da sujeira, aí depois a gente falou, né? Aqui a gente parou na quinta parte, pessoal, né? Do tema que
tá criando aí um reboliço, uma polêmica, tá mexendo com todo mundo, né? Que é esse tema, o que é a falsa espiritualidade? E eu coloquei uma pergunta, né? E por que não podemos vibrar nesse engano? Por quê, pessoal? A falsidade, a falsa espiritualidade é aonde o que você está pensando. Se você veio de um grupo religioso, tá? Vou dar um exemplo. Você veio de um grupo religioso, ensinou lá uma doutrina, alguma coisa errada, e você crê no coração. Então, sua alma começa a vibrar nesse erro, nesse engano. Então, isso que determina a falsa espiritualidade em você. Por isso que tem pessoas aqui de outro grupo religioso, na hora que eu estou falando algum tema aqui, às vezes ela até sente no coração, mas ela endurece. Porque ela quer acreditar que aquilo da onde aquele líder, aquela pessoa falou, é certo, pessoal. Então, existe uma resistência aí. Então, aqui no meu canal, existem os heróis da resistência. Você já viu? Tem até uma banda aí de rock que chama-se Heróis da Resistência. Então, aqui tem vários, tá? Por causa disso. Por quê? Porque a maioria de vocês vieram desses conceitos religiosos aonde você pegaram crenças aí erradas, crença limitante, crença de engano. E a sua alma está vibrando nisso. Então, estou falando isso aqui para limpar esse campo aí, seu campo mental e emocional. Eu estou falando para limpar essas coisas. E aí cria um atrito. Por quê? Porque você colocou no coração como verdade aquilo. Mas você não sabe que você está vibrando no engano. Foi por isso que eu coloquei a pergunta. E por que não podemos, não? O que é que você entende que não? Não podemos vibrar no engano. Por quê? Porque ele disse que vai tirar a gente da conexão com o Criador e a gente não vai se firmar na verdade. É o que acontece com as pessoas aqui. Eu quero que você se tenha uma conexão verdadeira com Deus vivo, o Criador, e quero que você se apoie na verdade. Por isso essa matrix religiosa, tá? Eu chamo matrix porque é um conjunto, né? Por isso que ele fala que aqui a falsa espiritualidade é um conjunto de crença enganosa. Então, é um conjunto de tudo aí que é espalhado o engano, pessoal. Entende? Estou dando assim porque tem pessoas novas no meu canal. Estou dando uma repaginada para vocês que não assistiram a primeira, segunda, nem a terceira, nem a quarta parte, né? A gente já vai para a quinta. Então, estou dando uma repaginada para você entender o que é essa falsa espiritualidade. É aonde você está vibrando. Então, é aquela crença que você recebeu. E você colocou no coração que aquilo é verdade, mas não é. Entende? Então, por isso que eu estou falando. Então, talvez aí vocês entrem em atrito comigo. Então, ele diz que a falsa espiritualidade é um conjunto de crença enganosa que pode levar a comportamento, né, errado através de doutrina que não estão de acordo com a verdade e que simula, então uma coisa simulada, uma conexão com o sagrado, mas essa conexão é baseada no ego. Então, vocês já sabem o que é ego aqui, né, pessoal? Eu já gravei vários vídeos de ego aqui, tá? Já gravei várias coisas aqui falando que isso, que ele fala que é o quê? Baseado no ego, na falsidade, na aparência, desviando-se da verdade, da verdadeira prática espiritual e divina. Então, é isso que o inimigo quer.
desviar você da verdadeira prática daquela conexão verdadeira, da onde você esteja vibrando na verdade. Foi por isso que também contaram a história aí que o mundo é uma bola. É uma bola que está girando aí no espaço. Foi por isso que criaram essa mentira para que você tenha uma concepção de que você esteja em um mundo de uma bola giratória. Então, tem pessoas que não sabem nem aonde está, o que é que ela veio fazer aqui, para onde ela vai. Tem pessoas que estão perdidas aqui, pessoal. Muitas pessoas. E é isso que o inimigo quer. Porque aí tira você do equilíbrio, tira você da verdade, das práticas espirituais verdadeiras, que vai fazer com que você cresça a sua espiritualidade, da conexão verdadeira com o Deus verdadeiro. É por isso, tá, pessoal? Por isso, então, tem seres, tá? Principalmente seres espirituais, estão trabalhando para que você não tenha essa conexão verdadeira. Tá? Então, a maioria das coisas compostas aqui nessa realidade estão tudo fora da frequência da verdade. Olá. Estão tudo com engano. Principalmente agora aqui, nesse meio que se diz religioso, que a maioria de vocês vocês são de algum grupo religioso. Como eu também estava também, tá? Estava aí também enganado também. Tá? Mas parece que a espiritualidade teve misericórdia de mim, tá? Ele começou a me tirar do corpo, despertar minha consciência. Tá, pessoal? Mas é isso. É uma experiência que a gente tem, tá? E tudo aqui, a composição, por isso que a gente chama de Matrix. Então, existe Matrix em cada setor aí que eles separaram. Na saúde, na política, no que mais? Nas coisas religiosas, tá? A Matrix religiosa. Então, nos contextos sociais. Então, existe engano. Por quê? Para que a alma das pessoas não vibre, né? Não tenha uma vibração na verdade. É o que vai denotar se você está na verdadeira espiritualidade ou na falsa espiritualidade. Porque eu já falei aqui já 2, 3 vídeos aí, né? Na primeira, a segunda e a terceira parte, que se você acredita, né? Existe a falsa espiritualidade, aí você, existe, irmão Samuel, existe a falsa espiritualidade, eu tenho certeza disso. Então, você tem certeza, né? Então, automaticamente você tem que crer que existe a verdadeira. Porque a gente está no mundo de dualidade. Se você acredita no mal, existe o bem. Se você não acredita no mal, você não acredita no bem. Aí tem outros que dizem assim, eu só acredito no bem. Não, se você acredita no bem, existe o mal. Entende, pessoal? É uma coisa puxa a outra. Então, porque estamos em um mundo de dualidade. Deu para entender, pessoal? É assim que funciona essa realidade. Então, não tem como escapar disso. Foi por isso que o ateu que eu encontrei... O ateu que eu encontrei na faculdade, né? Que... como é que se diz? Ele dizia que não acreditava em Deus, que não existe Deus. Mas aí ele disse que acreditava que só existia o mal. Eu digo, não pode ser. Se você não acredita em Deus, então não tem mal nenhum também. Se não tem Deus, não tem mal. Entende, pessoal? Eu digo, então, se você acredita que existe mal, você acredita que existe um bem também. Agora só que você não quer admitir isso.
Entende? Não tem como fugir disso, tá, pessoal? E as pessoas, tá? Tem um monte de ateu que fica isso, ele diz que só acredita no mal, mas não existe bem, não existe Deus, não existe bem. Meu Deus, é um pensamento muito raso, tá, pessoal? Mas é isso. Então ele diz que desviando-se da verdadeira práticas espirituais e divina. Então é isso que a Matrix quer. Então a gente viu isso na primeira, segunda, terceira parte, quarta parte, né, pessoal? E agora a gente vai para a quinta parte, né? Tá rendendo, né, pessoal? Como é que se diz? Esse tema aqui tá rendendo, né? É isso, é porque é um tema que está acontecendo agora na nossa realidade, né? Muito engano. Então, muitas verdades também sendo reveladas, tá, pessoal? Então, por isso que vocês estão percebendo isso, tá? Então, esse tema vem a calhar com isso aí. Então, disse a gente estava na falsa espiritualidade e não estava percebendo. Entende? Então, é isso que está acontecendo, tá? E eu acho que é por isso que vocês estão procurando aí no YouTube, nas redes sociais, e estão encontrando meu vídeo, graças a Deus, tá? Então aí me dando audiência, tá? Até o like aumentou, as pessoas também se inscreveram no meu canal, aumentou. Obrigado, tá? Obrigado, eu espero que essas informações ajudem vocês na sua caminhada espiritual, tá, pessoal? Espero. Aí a gente parou aqui, não foi? Ele disse: aprenda a filtrar o que é lhe oferecido. Então a gente tem que aprender a filtrar tudo que a gente ouve. Lembre-se, para conhecer a sua luz, é preciso lidar com a sombra. Então, não, né, a gente vai transmitir uma luz, nosso ser, tá, pessoal, divino. A gente tem a gente tem a sombra, né, como é que se diz? Que a gente precisa trabalhar. Então, pode ser trabalhado no processo terapêutico, pode, como é, a espiritualidade, quando você está trabalhando a sua espiritualidade, você está trabalhando esse lado sombra, para que essa luz apareça na sua vida. Então, uma alma divina, uma coisa, uma beleza da sua alma. Entende, pessoal? Então, é isso, tá? E aí vamos lá para a quinta parte, tá, pessoal? Aqui tá uma agonia, tá, pessoal? Aqui tá uma agonia aí, você vai ouvir aí algumas, né? Ontem eu gravei o vídeo aqui, não tinha ninguém. Foi muito bom, tá? Mas é isso aí. Então vamos lá. A quinta parte, pessoal, ele fala: assim a busca pela verdade não possui atalho. Então, a maioria das pessoas está sempre, quando vai buscar Deus, quer buscar um atalho. Ore por mim aí, pastor. Ela não quer se dedicar, ela não quer se dedicar à espiritualidade dela. Aí o pastor, eu vou orar por você. Colocou o dízimo aí, a oferta. Aí eu coloquei aqui, pastor. Por quê? Ela quer ficar presa a essas coisas do mundo aí. Ela não quer ter a dedicação, ela própria, pela espiritualidade dela. Então, são atalhos. E essa pessoa vai criando, pregando qualquer doutrina que esses líderes, que essa fala, então ela vai criando uma falsa espiritualidade. É isso que acontece, pessoal, porque é assim que acontece agora. Não tem um jeito mais fácil de eu... Não existe, não. Existe uma dedicação, um tempo, um trabalho espiritual, né?
uma labuta ali para você chegar numa frequência. Ah, não tem um pó mágico, alguma coisa para eu tomar? Um pó mágico, alguma coisa? Aí o que é que esses aproveitadores? Vem aqui, então, fica fazendo esses pó mágicos. Vem aqui na emissão, você vai sair daqui agora. Aí vocês vai, aí vai eles cobrar aí 1.000, 2.000 reais para vocês tomar curso, a imersão espiritual, a mesma coisa os pastores. Vamos fazer aqui o retiro, vamos fazer. Aí chega lá para tirar dízimo para vocês, porque vocês querem atalho. Vocês não querem aqui ficar aprendendo aqui. Ai, irmão, você fala 1 hora de relógio, é um saco. Eu sei que é um saco, tá, pessoal? Mas é importante o trabalho, a gente entendendo esse trabalho espiritual. Porque não se constrói assim numa mágica, não, pessoal. Não é você tomando um pó mágico, passando um óleo ungido, ou tomando alguma coisa que você vai. Agora eu me transformei. Agora eu sou super-homem. Não é assim, pessoal. É um engano. Então, isso é engano. Então, você começa a construir uma falsa espiritualidade. Aí ele fala, mesmo que o ser humano queira e insista na tentativa de alcançar por conta própria uma espiritualidade que reflita a vontade de Deus. Então, mesmo que você insista ali, querendo buscar esse atalho, né? Por sua conta própria. Não é assim, pessoal. A gente tem um direcionamento. A gente tem Cristo, os apóstolos, os profetas que estão nos guiando nessa ainda tem seres espirituais, mentores, anjos, seres elevados que estão a nos guiar. A gente que foi chamado, tá, pessoal? A gente que foi chamado para a espiritualidade. Então ele está trabalhando assim. Então não é da forma sozinho como a gente quer fazer. Espiritualidade não é isso. Porque a espiritualidade você precisa despertar teu conhecimento se você está vibrando na verdade. Se você estiver no engano. Entende, pessoal? Por isso que eu me coloco à prova. Vocês podem perguntar aqui, tá? Eu estou aberto. Vocês podem me examinar, tá? Pode examinar aquilo que eu estou falando também. Você vai pesquisar para ver se está de acordo com o que espiritualidade quer. Tá? Não estou fazendo vocês acreditar em nada aqui, assim, empurrando para vocês é verdade, né? Então, não estou empurrando nada. Então, eu estou transmitindo e vocês que vão tomar consciência. Vai buscar. Veja se eu estou falando de acordo com a espiritualidade. Porque quem fez isso foi buscar, ela viu que eu estava falando coisas corretamente espirituais. E essa pessoa está aqui no meu canal, tá? Porque ela viu que eu estou de acordo falando a verdade, tá? Foi por isso que eu não me afiliei a nenhum grupo. Então, essa pessoa ela via as coisas que eu estava falando, ela foi lá e foi pesquisar, foi lá, deu Google, foi buscar em livro, né? Foi estudar as coisas que eu estava falando e ela viu que eu estava falando as coisas corretas. Ela não veio me contradizer aqui nas coisas, tá? Entende, pessoal? É isso, é examinar o que eu estou falando. Você não é forçado a acreditar aqui. Se você não quiser acreditar, tudo bem. Mas vai examinar o que eu falei. As coisas que eu estou falando, as coisas. Não vai. Julga logo pelo o conceito religioso que tem na cabeça. Não vai lá buscar, não vai lá querer saber e cai fora. Tem muitas pessoas assim, tá? Já teve pessoas que foram e depois voltaram. Espero que volte tranquilo, com mais sabedoria, né? Buscando a verdade, tá, pessoal?
Então ele disse que seja por conta própria a espiritualidade que reflita a vontade de Deus. Então, buscar aquela espiritualidade que está refletindo a vontade de Deus, tá? Aí ele fala, essa é uma realidade de muitas pessoas que passam anos sendo adaptada ao esoterismo, que é uma série de práticas e crendice que vão desde o uso de cristal, aroma, supostamente energético. Então, é a maioria daquelas pessoas, né? Ela entra numa onda mística, tá, pessoal? Não é querendo falar que todos estão errados. Existem coisas, tá? Elementos, composições que nos ajudam nessa realidade. Mas que a pessoa fica colocando a crença dela nisso, pessoal. E já você viu falar quem é o autor e consumador da nossa fé? Entende, pessoal? Agora, o meio evangélico, a mesma coisa. Olha quantos elementos fazendo de comércio, vendendo aquelas coisas, fazendo aquelas, e as pessoas colocando as suas crendices ali. O meio evangélico, o meio espiritualista. Vocês, às vezes, estão se desviando verdadeiramente da verdadeira crença. Então, vocês estão entrando numa falsa espiritualidade. Cuidado, pessoal. Veja em que você está crendo, né? Porque nesse meio aí, e tem muito no meio, tanto evangélico como espiritualista, que estão por interesse de dinheiro, querer vender coisas. Então, não está nem aí se vocês vão se desviar, vai colocar crença, disse, é isso aqui, ó. Isso aqui que ele vai trazer. Ele quer vender aquilo ali. Então, ele fala que é cristais, aromatizante, né? Energético, é isso que vai lhe trazer. Sabe, então? Porque existe um comércio aí também. Tanto lá no meio evangélico, tá? o que tinha de coisas que as pessoas vinham aqui das igrejas trazendo na mão, não está no gibi, tá, pessoal? Então, o próprio esses agora que diz que prega o evangelho, entraram também nessas coisas. Tinha isso no meio espiritualista, né? No meio aí católico, as coisas, né? Agora o meio evangélico também foi contaminado. Se desviou, pessoal. É desvio da verdadeira espiritualidade. É o tempo de voltar para a verdadeira espiritualidade, para o verdadeiro evangelho, aquilo que os apóstolos estavam ensinando. E os apóstolos não ensinaram nada disso, tá, pessoal? É tudo crendice, é como ele está falando, crendice, né? Tudo prática de crendice aí que vocês pegam aí, tá? Aí ele fala, todo indivíduo que se envolve com essa prática do ocultismo, esoterismo, precisa ter encontro com Jesus e ser liberto. Então ele fala, é preciso, para você ser liberto mesmo, essas pessoas que estão nesse ocultismo, esoterismo, precisam ter um encontro com Jesus. Foi por isso que Jesus encontrou gente desse meio, tá? No tempo dele, que não tinha um encontro com ele. Não despertou a consciência. Entende? E tem vários aí, tá? Que tá nesse meio ocultista, esotérico, até evangélico. Esses que se dizem evangélico ainda não tem um encontro com Jesus realmente. Não tem uma conexão. Por causa dessas crendices, dessas coisas. Então, ele começa a colocar essas crendices, essa fé, e aí ele não coloca no verdadeiro que é Cristo. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Não é uma coisa que eu estou falando, você está inventando isso, irmão. Eu queria, eu queria ter essa mente de inventar essas coisas, mas não é.
é uma coisa que está acontecendo agora, tá? Na nossa realidade. E vocês estão percebendo os erros agora, tá? Olha aí, no vídeo passado aí, eu falei que quantos falaram que não ia existir guerra nenhuma, que não ia existir coisa nenhuma, que os seres estavam, não ia permitir. Entende? Quantos aí desses espiritualistas falaram isso? Tá gravado aí. Tá tudo gravado aí, quem falou. Eu sei quem falou. Se vocês procurar também, você vai ver quem falou isso. E olha agora o que é que está acontecendo. Entende? Agora, talvez, tá? É uma suposição que eu acredito que talvez quando a parada começar a esquentar aí, tá, pessoal? Você sabe como é esquentar, né? Eles soltarem aquelas bombas bem potentes, né, pessoal? Quando começar isso, talvez, tá? Não sei, tudo que Deus talvez tenha a intervenção desses seres elevados. Ele não vai permitir. É isso que eu espero, tá? Eu estou esperando isso, tá? Para que não aconteça o reset, tá, pessoal? Porque quando essas bombas, essas coisas, vai acontecer um reset. Talvez muitas pessoas morram e aí aconteça um reset. As pessoas novas não vai saber, vai destruir várias provas, tá? Várias coisas vão se perder, várias tecnologias. Talvez isso possa acontecer, como já aconteceu aqui nessa realidade. Já aconteceu um reset. Então isso pode acontecer. Então, e vai atrapalhar a evolução da humanidade, tanto espiritual como física, tá, pessoal? Vai atrapalhar a evolução da espiritualidade das pessoas. Então, por isso que talvez esses seres venham intervir. Esses seres aí, os anjos, seres dimensionais, venham intervir nessa bagunça que está acontecendo agora aqui. Né? Que o inimigo está fazendo aí na cabeça dessas pessoas. Então, é essa a minha esperança, tá? E vocês têm que se colocar também nessa esperança. Acredite que tudo está no controle de Deus, tá? Entende, pessoal? Mas quantos mentirosos apareceu aí? Deu para ver, né? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala porque muitas práticas implicam contato direto com forças demoníacas. Então, tem muitas pessoas que estão praticando até práticas demoníacas, pessoal. E não sabe que é demoníaca. Por isso que eu falei, tá? A maioria desses que são evangélicos aí estão servindo ao bodinho. Você sabe que é um bode, né? Você sabe que é um bodinho. Essas pessoas estão adorando o bode, estão servindo o bode inconscientemente. Eles não sabem que estão fazendo práticas até demoníacas. Eu só estou falando do meio que se diz evangélico e tem a Bíblia na mão. Imagine agora outras religiões, as outras práticas aí que estão fazendo. Tem religiões aí que estão fazendo prática demoníaca mesmo, pessoal. Símbolos demoníacos e tudo. Tá? No meio espiritualista tem bastante. Símbolos. Para que você está vendo eu colocar algum símbolo aqui, pessoal? Usa símbolo, usa várias coisas. E isso às vezes é demoníaco. Então aquilo faz uma ligação de chamar esses espíritos. Até nas igrejas que se diz evangélica, viu? Eu já vi aí. Tem símbolo aí demoníaco aí. Muitas igrejas usando símbolo, tá? Referência de
de grupos ocultistas. Por isso que disse aí, um cidadão falou na rede social, disse que quase a maioria dos pastores aí tem um pé aí no ocultismo aí, tá? E vocês, tá? Que não conhece o que eu estou falando aqui, vocês acreditam que eu estou misturado com isso aí, com esses seres aí de baixa vibração. Veja aqui se tem algum símbolo aqui, eu coloco aqui no meu canal, pessoal. Mas você vê aí, tem até gente aqui que eu assisti live deles, da espiritualidade, que tem um símbolo demoníaco. Eu não vou dizer, né, pessoal, para a pessoa de repente vai querer processar, entende? Então, você tem que analisar, é você que tem que analisar. Então, ele fala, porque muitos implicam em contato direto com forças demoníacas. Então, muitas dessa espiritualidade aí estão diretamente com força demoníaca. E às vezes muitas pessoas pensando que isso é de Deus, tá? Então, você está vibrando no engano e não sabe. Tem que despertar. Tá cego ainda, não está enxergando as coisas, tá? Tem muitas cantoras mesmo aí, pessoal, que tá usando o símbolo demoníaco. Cantora famosa, evangélica, né? As outras aí do mundo já estão usando abertamente. E as pessoas nem se tocando. Tem pessoas que estão dormindo no meio evangélico e no mundo aí estão dormindo. Então, porque esse símbolo, essas coisas, faz contato com esses seres, essas forças espirituais demoníacas. E aí o que? Domina a mente das pessoas. E aí você vibrar nesse engano, então vai fazer com que sua espiritualidade seja uma falsa espiritualidade. Aí ele fala, através da verdadeira espiritualidade, Deus pode libertá-lo. Então, o libertar da consciência, a despertar da consciência, vem com a verdadeira espiritualidade. Entende? Então, por que Deus está fazendo? Eu estava nesse meio, mas porque Deus fez eu enxergar agora essas coisas. Entende? Isso é o despertar, porque Ele quer que você se separe disso, você se limpe dessas coisas. Já fora a sujeira, né, pessoal? A sujeira do corpo, a gente já está se contaminando. Então, já existe várias sujeiras. Então, Deus quer que a gente se limpe também espiritualmente. Lembra do vídeo aí, a sujeira mental e espiritual? Então, às vezes a gente é chamado para isso, para limpar. Então, quando você desperta, você começa a ver essas coisas. Opa, não, isso aqui está errado. Opa, por que agora vocês aqui no meu canal viram que igreja, que Cristo está falando, não é igreja física? Por quê? Porque trouxe esse entendimento, é a própria espiritualidade abrindo o nosso entendimento, pessoal. Para que a igreja não é isso não, então as pastores venham para aqui para o templo, venha, Jesus está aqui. Entende? Isso é um engano. Então, quando você aceita isso, você está numa falsa espiritualidade. Entende? Então, Deus precisa abrir o entendimento e tirar você de lá. É por isso que o próprio Deus fala, sai do meio dela, povo meu. Sai do meio da prostituta. E das filhas também, né? Porque a prostituta teve filhas. Né? Você sabe o que eu estou falando, né, pessoal? Prostituta significa uma igreja. Então, existe uma mãe prostituta e que ela teve filhas. Então, Deus vai tirar você tanto da mãe como das filhas prostitutas. Para que você se torne a noiva de Cristo, a igreja pura. Tá?
Então ele disse, através da verdadeira espiritualidade, Deus pode libertá-lo, porque é Ele que você está procurando. Então, é Deus que você está procurando. Então, todas as pessoas estão buscando aí nessas religiões porque você está procurando esse Deus. Não é verdade? Você não está procurando Deus, pessoal? Ou tem algumas pessoas também que estão nesse meio, estão procurando dinheiro, estão procurando se dar bem na vida? A sua motivação de buscar essas coisas, eu acredito que seja buscando esse Deus. Tá todo mundo aí, então, todo grupo religioso, ele querem buscar esse Deus. Mas às vezes algumas pessoas estão sendo enganadas. Estão vibrando no engano, então não vai encontrar Deus, porque Deus está na sua consciência. Então, se você vibra no engano, você não consegue se conectar à verdade. O inimigo sabe disso, pessoal. Então ele preparou isso para desviar as pessoas da verdade, tá? Então, aí o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala: o vazio é um buraco, é um buraco em seu coração. Não pode ser preenchido por relacionamentos, drogas e todos os prazeres carnais, nem as falsas espiritualidade. Somente a conexão verdadeira com Deus pode preencher. Então, pessoal, é o que a maioria, o sintoma, né? O sintoma de que você está afastado da verdadeira espiritualidade de Deus, tá, pessoal? A verdade, essa é um sintoma que a maioria está sentindo. Até pessoas, tá? Eu conheço aí pessoas evangélicas, está sentindo isso, pessoal. Vazio. Que é conhecido também como vazio existencial, depressão, ansiedade, falta de motivação para a vida. Então, a pessoa entra nesse, como é que se diz? Nessa coisa existencial. Por que ele é nesse vazio? Então, e eles vão, a maioria dessas pessoas vão procurar nesses lugares, nessas religiosidades. Então, é o que ele está falando. Então, ele diz, o vazio, o buraco no coração, na alma, né? Não pode ser preenchido por um relacionamento. Tem muitas pessoas que têm fuga para um relacionamento. Ela coloca naquela pessoa que vai trazer a felicidade para a vida dela. Drogas, então todo tipo de drogas, tá? Lícita, ilícita. Por isso que existe um monte de viciado aí, pessoal. E tem uns que entram no vício tão grande que eles caem na sarjeta. A droga leva ele para a sarjeta. Sei lá, parece que é em São Paulo, né, pessoal? São Paulo tem lá a rua lá que se chama Cracolândia, onde as pessoas lá estão tudo lá jogada pela droga, pessoal. Por quê? Por causa da falta desse vazio, dessas coisas existenciais, essas pessoas não conseguem lidar. Então, caiu nisso. Então, quando ela cai nesses vícios, droga, ela cai numa vibração baixa, então, ali tem espírito, tá? Eu acho, se eu nunca fui lá nessa rua, né? Se você passar nessa rua lá, tem muito espírito ali. Espírito de todas as formas. Então, o mundo espiritual ali naquele espaço é bem pesado, tá, pessoal? Eu acho que é bem pesado lá, essa, como é que se diz? Ela, Cracolândia, né? É bem pesado, tá? Eu que nunca passei. Então, as pessoas vão querer se preencher por drogas e todos os prazeres carnais. Então, tem pessoas que vai
cai na malha fina de buscar prazeres de todo e qualquer tipo. Tá, pessoal? Até mesmo coisas abomináveis que não é para se fazer. Então vai buscar até contra criança, contra animais, pessoas. Coisas abominavíssimas mesmo, entende? Então vai buscar todo esse tipo. Então fica tendo uma promiscuidade muito grande. As pessoas... Olha agora, pessoal, eu acho que agora nessa realidade, a maioria do que estão tendo essas práticas, buscando esses prazeres carnais, eu acho que estão buscando totalmente desvirtuado da verdade. Não ali com seu parceiro, não ali com amor, fazendo ali, sabe? Porque foi para isso que Deus fez as coisas, os prazeres, os atos sexuais normais. Mas olha agora aí, pessoal. Ainda mais que estourou aí, né? Coisas horrendas que as pessoas estão fazendo, práticas sexuais aí, né? Vocês sabem, você vê notícia, eu vejo depois, tá? Depois que as pessoas já passou, eu assisto a notícia com delay, entende, pessoal? Eu assisto a notícia já com delay. Aí diz, ai, moço, essa notícia já deu, já faz tempo. Então, por quê? Para você não pegar logo o impacto da notícia, entende? Quando você vai... a notícia nova ali, você pega a frequência, o impacto, tá? Então, para eu não pegar esse impacto, eu vejo depois, tá? E às vezes vejo até os comentários das pessoas, tá? Aí ele fala, nem a falsa espiritualidade. Então, nem a falsa espiritualidade, as coisas, a matrix religiosa que você vai preencher esse buraco, esse vazio que está na sua alma, no seu coração. Não vai. É por isso que eu tenho pessoas de vários grupos religiosos tava com esse problema. Vazio. É sério, pessoal, tá? As coisas que eu falo é sério aqui, mas espero que vocês tomem consciência, tá? É isso que acontece. Então, não vai ser nem na falsa espiritualidade. Então, ele diz, somente a conexão verdadeira com Deus pode preencher. Então, só essa conexão com a verdadeira espiritualidade. É você vibrar na verdade. Então, por isso que eu prezo em aqui transmitir para você somente aquilo que eu vejo que tem verdade mesmo. Se uma coisa que eu transmiti aqui que não tem verdade, pessoal, eu venho aqui, eu tenho a humildade de chegar aqui, pessoal, isso não estava correto. Isso é uma coisa totalmente errada que eu passei aqui, eu fui enganado. Tem que ter essa humildade, pessoal, tá? Para que a gente não vibre no engano, a gente vibre na verdade, porque assim a gente consegue ter uma verdadeira conexão com Deus e aí vai preencher o nosso coração, nosso vazio. Então veja aqui, pessoal, vocês que estavam aí, né, até entrando em depressão, estava com ansiedade, vocês agora assistindo, veja se não estão preenchendo vocês. Veja aí, pessoal. Não é querendo eu me engabar, agora eu sou poderoso, agora, tá vendo aí? Não é querendo não, mas veja isso. Perceba isso, se vocês não melhoraram, se vocês estavam aí doentes da alma, pessoal, né? Eu também estava. A espiritualidade que curou a minha alma e tá me usando aqui para falar de espiritualidade. Porque senão eu nem tinha força, pessoal. Se vocês me vissem antes, eu não tinha nem força de estar falando isso aqui para vocês. Então, quem fez esse trabalho? Quem foi? É Deus, é por isso que eu agradeço a Ele. Eu agradeço, obrigado por Ele estar me dando força para eu continuar fazendo esse trabalho. Passando essa frequência, essa energia para vocês.
Entende, pessoal? E se vocês têm mais problema do que isso, tá, pessoal? Procure aqui. Eu sou terapeuta também. Eu posso atender você. Mas aí vai o quê? Vai tirar o meu tempo. Então, tempo é o quê? Dinheiro. Então, vai ter que ter aí o dinheiro. É igual você pagar a consulta ao terapeuta. Você vai tirar o tempo lá do terapeuta, você vai ter que pagar o tempo dele. O tempo, né? Às vezes, se for fisicamente, se for não for online, fisicamente você vai tirar o tempo, você, ali se, o lugar que o terapeuta alugou ali. Entende, pessoal? Tem que ter consciência, tá? Aí, o que mais, pessoal? Nossa, já estava passando o horário, né? Aí ele fala: por isso temos que procurar sempre o caminho da consciência, da verdade, da sinceridade e da humildade, para que essa espiritualidade que saia da nossa vida seja verdadeira. Então, é isso que a gente tem que procurar. O que ele manda? A gente procurar sempre o caminho da consciência. Então, tudo a gente falando com consciência, observando com consciência, né? O caminho da verdade, da sinceridade e da humildade. Então, sinceridade e humildade são frequências que tem que estar naquele que são espirituais. Se você não vê sinceridade e humildade naquele que está transmitindo para você, tenha dúvida, tá, pessoal? Será que ele está transmitindo a verdadeira espiritualidade? Ou ele está nisso aí para querer enganar dinheiro? Querer vender curso? Querer que você dê dízimo, oferta, como os pastores? Querer que você entre em campanhas? Você tem que analisar isso, pessoal, tá? Você que tem que analisar. Eu estou colocando aqui para você analisar agora aí, né? Líderes, grupo, pastores, você tem que analisar isso. Isso é um trabalho da sua consciência. Então, a sinceridade e a humildade. Para que essa espiritualidade, então, se você está vibrando nessa sinceridade, humildade e verdade, para que que essa espiritualidade que sai da nossa vida, então, saia da sua vida, seja verdadeira. Então, seja com verdade, uma frequência com verdade. Então, eu agradeço aqui, tá? Que vocês tenham me dado feedback, vocês sentem a frequência da verdade. Nossa, irmão, senhor, senti aí uma verdade, uma sinceridade aí no seu vídeo, tá? Eu já vi muitas pessoas falar isso aqui, pessoal. Entende? Então, é isso, tá? Espero que essas frequências ajude vocês, tá? Porque tá aqui para ajudar vocês, tá, pessoal? E é como eu falei, se você tem mais problema, pessoal, eu tô aqui aberto, eu também sou terapeuta. Você quer fazer uma consulta, você quer tirar um tempo, você quer se abrir comigo, eu tô aqui, pessoal. Entende? Já falei isso aqui várias vezes, tá? Para que vocês não, qualquer problema surgir, as coisas surgir, você não ficar aí, tá, pessoal? Atacando os outros ou até vindo me atacar, tá? Por exemplo, falei aqui de coisas espirituais religiosas. Talvez alcance seu grupo religioso. Se eu estou aqui aberto, você quer vir perguntar alguma coisa? Não quer mais ouvir meu vídeo? Você quer ir para lá? Tá tudo certo também. Entende, pessoal? Agora, algo tocou na sua alma, você fica agora tentando querer agredir a pessoa, aí não é. Você está se tornando um vampirismo. Querer sugar energias contrárias. E às vezes eu nem respondo, tá?
Por isso que tem alguns até que ficam até raivados que eu não respondo. Porque você quer sugar uma energia. Então, se eu respondo, começa a discutir, então, qual é a energia que vai estar saindo de mim, que você está sugando? Energia baixa. Entende? Então, tudo isso é um cuidado, tá? Que eu estou tendo, tá, pessoal? Então, graças a Deus, pessoal, vamos parar aqui. Já 60 minutos, não posso passar disso, tá? Amanhã, se Deus permitir, vamos mais. Então, falamos da quinta parte e agora a gente vai para a sexta parte, pessoal. É, porque esse tema tá muito bom, né, pessoal? Eu não queria nem terminar ele, porque eu acho que esse é um tema para estar se falando toda hora, para estar despertando as pessoas da falsa espiritualidade, às vezes que ele está vibrando, né? E não sabe. Então, é para se falar toda hora, né? Mas eu sei que vai acabar esse tema aqui, a gente vai começar outro, né? Mas por enquanto, a gente vai para a sexta parte amanhã, tá, pessoal? Espero que vocês assistam e ajude vocês essas informações que eu tenho passado aqui. Essa frequência também que eu tenho passado para vocês, tá, pessoal? Eu quero agradecer porque eu já sei que vocês me deram audiência aí. Eu vi que foi audiência, foi recorde, né? Eu acho que foi um recorde esse tema. Esse tema foi um recorde dos vídeos que eu gravei aí, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Espero que ajude vocês a entrar nessa frequência boa. E qualquer coisa, estou aqui, tá? Como terapeuta, como uma pessoa para ajudar você espiritualmente, tá bom? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!